A seguir, Entre Livros. Muito boa noite, eu sou Renana Lessa, estou ao vivo com vocês, diretamente aqui da segunda Bienal Brasil do Livro e da Leitura, aqui em Brasília. A gente está com Entre Livros, esse programa que todos os dias ao longo dessa Bienal vai entrar no ar às 7h30 da noite. Todos os dias às 7h30 da noite a gente tem esse encontro marcado. E também todos os veículos da EBC, vale dizer mais uma vez, a gente falou ontem, a Empresa Brasil de Comunicação, todos os veículos estão envolvidos nessa cobertura. As nossas rádios Nacional e MEC de Brasília e do Rio, a Rádio Nacional da Amazônia, além da TV Brasil Internacional, que está presente em 66 países. E como a gente tem também tudo aí no portal da EBC, a gente está potencialmente nesse planeta inteiro com essa cobertura. Você pode entrar no nosso portal ebc.com.br/Bienal Brasília para saber tudo da nossa programação, tudo sobre a Bienal que vai rolar aí no portal. Bom, eu estou aqui com os nossos entrevistados de hoje. Hoje o nosso tema é ditadura e futebol, porque essa Bienal está falando muito sobre os 50 anos do golpe de 64 e a gente vai ver como é que era a relação entre a ditadura aqui no Brasil e o futebol, que é essa paixão nacional. Eu estou aqui com o jornalista Mário Magalhães, que escreveu Viagem ao País do Futebol. É um cara que, assim como muitos times e como a nossa seleção, também é premiado, né? Tem prêmio ESA, tem vários prêmios aí ao longo da carreira. Ele nasceu em 64, né? Então era um bebê ali em 64, mas sabe muito desse assunto para falar para a gente. E já jogou aí, digamos, nos principais times, que são os principais jornais, os principais veículos, né? Folha, o Globo, Estadão, não é isso? Isso mesmo. Então, a gente faz uma relação tipo futebol. E ele escreveu também, vamos mostrar aí, os filhos estão aí no colo, né? Trouxe 3 filhos para mostrar pra gente. Escreveu a biografia Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Isso aí. A gente está também com o Rodrigo Mereb, autor do livro O Som da Revolução, uma história cultural do rock. Aqui. E também o Lúcio Castro, que recentemente dirigiu a premiada série de reportagens Memórias do Chumbo, Futebol nos Tempos do Condor. A gente já pode começar explicando então o que era nessa era a Seleção Canarinho com a Operação Condor aqui na América do Sul. Vamos explicar para quem não sabe o que era a Operação Condor em breves linhas. Bom, boa noite a todos. Os documentários, na verdade, são 4 capítulos: Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. E cada capítulo conta a história da relação do futebol com as ditaduras desses países. E no Brasil a gente aprofunda um pouco mais, claro, por morar no país, tem mais condições de estrutura, de fazer uma pesquisa maior em arquivo, tentando buscar como é que essas ditaduras, de certa forma, controlaram e utilizaram o futebol, e como o futebol foi um instrumento de propaganda em alguns momentos dessas ditaduras, e aprofunda o caso do Brasil. O pano de fundo a partir de... Os 4 episódios são 60, 70 e anos 80. A partir dos anos 70, a gente tem como pano de fundo uma operação em comum que se passou nesses países, que era a Operação Condor. O golpe aqui aconteceu em 64, em 66 já teve uma Copa do Mundo na Inglaterra, e aí a seleção brasileira, apesar de já ser bicampeã naquela época, não ganhou título em 66, né? Já existia ali uma influência? O Mário, inclusive, falou hoje no debate, né, que foi o Lúcio, que a grande preparação da ditadura em termos de apropriação do futebol, na verdade, ocorreu mais em 66 do que em 1970, quando o Brasil ganhou, né, que teria sido muito mais obra do acaso. Eu acho que ele pode aprofundar isso aí. Na verdade, a gente vai descobrir, a gente tem na cabeça muito claro, que 70 foi o grande momento dessa relação futebol e ditadura no Brasil, porque efetivamente o Brasil ganhou, e aí a gente tem tudo aquilo que a gente sabe, o Médici, mas na verdade é um momento sem planejamento, um maior planejamento, as coisas vão acontecendo, porque planejamento mesmo foi em 66, ainda sob o Castelo Branco, 2 anos depois do golpe militar. Aí sim existe um planejamento
para que a seleção brasileira seja uma peça de propaganda da ditadura que começava. Então, essa seleção se divide em 4 times, que eram cores, né? Branco, amarelo, azul e verde. E essas 4, cada uma rodando pelo Brasil, uma podia estar em Minas, a outra em Teresópolis. E é óbvio que você não tem a menor condição de preparação para um time. Se estou eu jogando num lugar, ele no outro, treinando, você não ganha conjunto. Mas naquele momento, na avaliação deles, o importante era usar a seleção como uma peça de propaganda. Isso se revela um desastre absoluto. Em 66 é aquele fracasso, por isso em 70 você vê alguma parcimônia no planejamento disso, algum receio, porque o grande barato do futebol é que não basta você planejar que aquilo seja uma peça de propaganda, tem que ganhar em campo, né? E aí acontece que eles vão... Depois que a seleção começa a ganhar em campo, aí você realmente tem uma utilização maior da ditadura. Em 1970 tinha o Médici e o João Saldanha, que estava ali escalando coisa, né? Escalando a seleção. Vocês estavam aqui falando, né, de João Saldanha. O que vocês estavam falando, Mário? Antes da gente acabar? Boa noite, uma grande noite dos novos campeões estaduais. Parabéns aos campeões. O Saldanha, que foi grande amigo do protagonista da biografia que eu escrevi, do Carlos Marighella, ele dirigiu a seleção nas eliminatórias de 69. Foi uma campanha espetacular da seleção brasileira, mas ele acabou demitido do cargo por uma série de motivos, entre eles, destacadamente, o fato de que quando o presidente Médici, general Médici, o ditador Médici, sugeriu a escalação de um jogador, o Dario, na seleção, a convocação, o Saldanha, desembarcando em Porto Alegre, essas imagens existem, são conhecidas, disse, eu escalo no meu time, o presidente escala o ministério dele. E o balanço, quer dizer, 70 o Brasil ganhou. Mas é importante destacar que o Brasil, durante a ditadura, ganhou uma Copa, numa média inferior aos nossos triunfos em tempos de democracia. E tem um aspecto suplementar. Em 70, de certo modo, foi o último eco da era Pelé, nascida em 58. Quer dizer, aquele mérito para a organização que a ditadura fez da seleção é muito relativo. O que a ditadura fez, sim, foi prejudicar o Brasil drasticamente em momentos como a Copa de 78 e como a Olimpíada de 72, quando a ditadura interferiu no futebol brasileiro e nos prejudicou gravemente. Você concorda, Rodrigo? Eu concordo, e inclusive depois de 70, né, documentado como houve uma crescente militarização do futebol brasileiro, né, nos clubes, nas comissões técnicas do clube, na seleção brasileira, né, praticamente todo o alto comando do futebol brasileiro estava nas mãos dos militares, né? E presidentes de clubes também eram ligados à Arena, ao partido do governo, e especialmente em termos de preparação física, né, já estava nas mãos de militares em 70, e isso foi avançando progressivamente até chegar em 78, quando o técnico da seleção era um militar, né, era um capitão do Exército, Cláudio Coutinho. Mas nesses momentos todos, vocês acham que, assim, que existiam setores, né? Tinha relações públicas da presidência da República, né? Que botavam o Médici como torcedor número 1, tinha essa figura. Isso funcionava? E hoje em dia as pessoas já atentam para isso, já percebem que aquilo era uma propaganda? Ele era um presidente muito popular, né? Olha, a popularidade de certos governantes foram criadas mitificações. Então a gente descobriu, só no fim dos anos 90, que em março de 64, o presidente João Goulart era muito popular. A gente descobriu, graças à abertura de documentos dos arquivos americanos, que em 1968 o ditador Costa e Silva era profundamente impopular. Então, a popularidade da ditadura é muito relativa. Eu sei que a ditadura fez em 72. O maior jogador jovem do Brasil se chamava Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Ele era jogador da seleção olímpica. A gente nunca ganhou um título olímpico de futebol. E ele foi cortado e não foi à Olimpíada. Anos depois, graças a um depoimento do técnico da seleção na época, se soube qual era o problema. A ditadura proibiu que o Zico fosse à Olimpíada de Munique. Por quê? Porque um irmão mais velho do Zico, Nando, jogador, era perseguido por ter se inscrito para ser professor do Programa Nacional de Alfabetização do governo Jango, e tinha sido preso. E uma prima do Zico, Cecília Coimbra, hoje
presidente do grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, havia sido presa nas instalações do Exército no Rio, torturada com choques elétricos, torturada com um filhote de jacaré andando sobre ela nua, e a ditadura temeu que um jovem, que na verdade não tinha nenhuma participação política, no caso do Zico, pudesse usar a viagem para a Alemanha para denunciar as violações de direitos humanos no Brasil. Assim, nós não levamos o nosso melhor jogador e até hoje, em pleno século XXI, esse troféu falta na nossa coleção. Nunca ganhamos uma Olimpíada no futebol. E talvez, né, a gente, além das vitórias, tivesse também essas denúncias lá na Alemanha, né, que talvez tivessem surtido algum efeito. O Zico não tinha essa intenção, não. Era realmente, foi um crime de lesa futebol. A ditadura não foi uma tragédia só para o Brasil em geral. A ditadura foi uma tragédia para o futebol. A ditadura proibiu o futebol feminino no Brasil com uma resolução do Conselho Nacional de Desportos. E até hoje estamos atrás de europeias, norte-americanas e asiáticas no futebol feminino. Era proibido, era um crime. Era crime as mulheres jogarem futebol em competições formais, organizadas, oficiais. Afinal, a ditadura conseguiu aniquilar muitas coisas, mas ela conseguiu se beneficiar em que medida? Então, ela se beneficiou em várias medidas. Eu acho que ela não beneficiou ninguém em nada, mas ela se beneficiou. Alguns dos seus governantes, então, estão extremamente beneficiados e as pessoas têm esse senso comum, às vezes, né? Essa nostalgia em vários momentos, né? De falar, não, mas a ditadura se beneficiou na Ponte Rio-Niterói, nas obras da Transamazônica, em recursos que até hoje a gente não conhece. Mas como não era divulgado, como você não tinha uma imprensa livre, a gente não sabe. Agora, beneficiar efetivamente, a gente está falando especificamente do futebol, também não consigo ver nenhum momento onde a ditadura pode ter beneficiado o futebol. Em momento não, muito pelo contrário, várias pessoas deixaram de ter suas carreiras. O Mário está citando o caso do Zico, que isso prejudica efetivamente uma seleção brasileira que vai disputar uma Olimpíada, mas a gente tem vários outros casos de dirigentes, de jogadores, atletas, que foram extremamente prejudicados no Brasil e no continente por causa da ditadura 1, Brasil 0, então foi o placar aí. Não, eu acho que não, porque tem um aspecto como o futebol ele agrega a paixão de milhões de brasileiros, né? Ele pode ser também um veículo de resistência, como ele funcionou assim diversas vezes durante a ditadura, né? Quer dizer, eu interesso por esse aspecto de rebeldia, porque eu estava escrevendo sobre rock dos anos 60, né? E é a mesma coisa, você está mexendo com paixões de milhões de pessoas, então aquilo tem a capacidade de carregar uma mensagem que pode ser de transgressão e pode ser conformista. Tudo depende da maneira como é instrumentalizado, né? E em algum momento também, especialmente no final, né, quando a ditadura já estava nos estertores, o futebol cumpriu um papel muito importante, né, na denúncia, né, na tentativa de trazer, né, de viver processos democráticos que a sociedade mesmo não estava vivendo naquele momento. Mas existe aquela ideia também, né, que surgiu até nessa época, de que o futebol seria o ópio do brasileiro, o ópio aqui do povo. Vamos conversar sobre isso depois do intervalo mais um pouquinho. A gente vai para o final agora do primeiro tempo, daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo. É a sua EBC na... Estamos de volta com Entre Livros, diretamente aqui da 2ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura em Brasília. E eu estou aqui com os meus 3 entrevistados. Hoje a gente está falando sobre ditadura e futebol. Você pode acompanhar aí, a EBC está fazendo uma cobertura maravilhosa aqui. E aí você pode acompanhar também pela Rádio Nacional e a Rádio MEC em Brasília e no Rio. Rádio Nacional da Amazônia, além da TV Brasil Internacional, que está em 66 países. E também do portal da EBC, que está presente no planeta inteiro. Então a gente está com essa cobertura aí enorme. Bom, a gente vai já para uma pergunta aqui dos internautas, que é a seguinte: Mujique de Pouso Alegre, Minas Gerais. Uma figura importante da literatura e do futebol no Brasil é o malandro. Como é que essa figura aparece na nossa cultura e no plano social em 2014, na visão de vocês? Malandro?
Como é que ele... Vamos, já que a gente está falando de ditadura do futebol, a gente pode malandro, relacionar com malandro 64. essa história mesmo, os caras do Comitê Olímpico, do Comitê Organizador Local, malandro mesmo, são os caras da CBF. Nesse momento, virou a figura do malandro está O Buarque já representada nesse cantava, cara. o malandro se profissionalizou. profissionalizou. O malandro hoje é outro nível. A ditadura aumentou enormemente a desigualdade social no Brasil. Malandros eram aqueles que se beneficiaram da ditadura. Malandro hoje é quem promete fazer um estádio por um determinado valor e entrega por um valor 5 vezes maior com dinheiro público. Esses são os grandes malandros. Os outros, os velhos malandros, não passam, desgraçadamente, dos otários de hoje. O velho malandro não pode mais ir. Trabalha no treino central, chacoalha no treino central. E não tem dinheiro para comprar um ingresso de Copa do Mundo. O velho malandro vai ver pela TV, mas o malandro de verdade vai ver no estádio porque ele teve grana para comprar um ingresso. O malandro de verdade... Em camarote de luxo. Né? O malandro de verdade é aquele, hoje em dia, é aquele que pagou do bolso dele, obviamente não, pagou 1,2 bilhão por uma reforma no Maracanã e depois o Estado botou o Estado para pagar por 500 milhões em 30 anos. Esses são os malandros de verdade de hoje desse país, infelizmente. Medalha de ouro. Com isso, Medalha não dá para competir. Né? Bom, na opinião de vocês, pergunta aqui o Marcelo Carota, aqui do Distrito Federal, quais histórias, fatos ou biografias do país precisam ser contadas? E ainda não foram, né? Acho que é isso que ele pensa. Nossa, muita coisa. De repente está dando sugestão aí para vocês, né? De próximos Esse aí eu vou trabalhos. deixar com um especialista, aí, autor da biografia do Marighella. Ele preencheu uma lacuna imensa. Eu acho assim que esse período específico da ditadura, a gente produziu nos últimos anos muita coisa boa no Brasil, na historiografia, no jornalismo. O futebol ainda tem uma lacuna nessa relação com a ditadura imensa, ainda a ser produzida, mas tem muita coisa a ser produzida ainda de biografias, grandes personagens que a gente ainda falta contar. No campo específico do futebol, eu gostaria de ver mais obras exatamente sobre esses episódios de resistência, né? De como se fundiram todos aqueles acontecimentos de Direta Já, de Copa do Mundo de 82, o povo de amarelo, o mesmo amarelo da Copa do Mundo voltando para a rua na campanha das Direta Já. Eu acho que é uma história muito bonita, que o futebol ocupa uma posição muito digna nisso aí, né? Que praticamente não anula o que aconteceu antes, né? Mas dá um final que é realmente comovente, né? Com algumas figuras de ponta, como Sócrates, Casagrande, Reinaldo. Independentemente dos personagens, é fundamental que se possa contar a história sem as amarras da censura prévia, seja em biografia, seja em outras produções culturais. Hoje, o Código Civil faz do Brasil a única grande democracia do planeta em que se impõe censura prévia para se escrever uma biografia. Não é à toa que nós temos tantas biografias sobre Sérgio Cartolas, nitidamente chapas brancas. A lei hoje permite que um Ricardo Teixeira da vida tire das livrarias uma biografia independente sobre ele. Assim não se constrói a memória de um país, assim não existe uma nação realmente democrática. Há iniciativas no Supremo Tribunal Federal, no Congresso, para acabar com a censura prévia. Espero que elas prosperem para a gente ter um país que conheça melhor a sua história. Eu só queria complementar o que o Mário falou, porque eu escrevi um livro sobre rock anglo-americano, e eu tenho certeza que se eu fizesse esse livro sobre o Brasil, sobre personagens brasileiros, contando as coisas que eu conto aqui, esse livro não teria nem chegado à luz. Tenho certeza absoluta. Pois é. Bom, e o Elias Jabur aqui do Distrito Federal também pergunta sobre o ex-jogador do Ceará, o Nando. As consequências, o final de outros casos, qual foi o erro fatal de ter sido derrotado militarmente? O erro do Nando foi ter tido o espírito público de querer alfabetizar brasileiros no governo João Goulart. Passou a ser perseguido, era bom de bola, irmão do Zico, do Antunes e do Edu, e a carreira dele foi inviabilizada. Acabou se tornando o primeiro jogador de futebol profissional a ser anistiado. Há um livro lançado recentemente no Ceará, evocando essa história, contando essa história, e eu participo de uma coletânea que saiu em dezembro nos Estados Unidos, chamada Crescer a Golpes, sobre os últimos 40, 50 anos da América Latina. Tem autores como John Lee Anderson, Leonardo Padura, Martin Caparrós, em que eu conto a história do Brasil
desde 64, acompanhando o futebol, a seleção e particularmente a paixão de uma criança, desde a criança até adulto, e a criança era eu, por um ídolo maior que é o Zico. Então eu reconstituo essa história do Nando, que acabou prejudicando, não por culpa dele, culpa da ditadura, o Brasil, que levou uma seleção forte, porém não forte o suficiente para conquistar a medalha de ouro em Munique, Olimpíada de 72. Eu contei essa história do Nando aqui com muito gosto. Grande brasileiro, Nando. Grande. Na série tem uma coisa que fala de quando se proibia greves, eram proibidas também outras coisas e reuniões nas ruas. E, no entanto, o povo se juntar para ver os jogos, isso não era proibido, né? E aí por quê? Na verdade, assim, isso aí vai gerar algumas das primeiras manifestações de resistência em algumas ditaduras. É curioso a gente também pensar o caso argentino, porque no dia que é iniciada, se inaugura a ditadura argentina, as primeiras é lançado um conjunto de leis. Então, o primeiro ponto é proíbe-se não sei o quê, o segundo é proíbe-se não sei o quê, o terceiro é proíbe-se, etc. E assim segue por 20 pontos. O 20º não sei qual ponto é permite-se a transmissão do jogo tal, tal, tal. Naquele momento a ditadura argentina já deixa bem claro o que ela pensa sobre futebol. Isso assim, é no primeiro dia da instalação da ditadura da Argentina, da última ditadura. Já fica bem claro o que ela pensa sobre a utilização do futebol. No momento que ela divulga uma lista com uma série de proibições, ela fala que permite-se. Mas, ao mesmo tempo, e a gente conversava hoje no debate, às vezes o tiro sai pela culatra. Ao mesmo tempo que as ditaduras pensavam em utilizar o futebol como massa de manobra, instrumento de propaganda, também foi em vários estádios que alguns dos primeiros gritos de resistência surgiram. Futebol é o ópio do povo, mas o futebol também pode ser um momento em que as pessoas estão juntas e estão emocionadas. Eu concordo com isso totalmente. E nos estádios brasileiros, em 1984, se transformaram em praça pública, onde multidões gritavam por direta já e pelo fim da ditadura. A primeira faixa de anistia foi no jogo Corinthians e Santos, pedindo anistia, pedindo a volta dos anistiados políticos. A primeira faixa que foi estendida foi no jogo Corinthians e Santos. O narrador dos comícios das diretas, em 1984, era Osmar Santos, e um dos oradores sempre mais aplaudidos era o Dr. Sócrates brasileiro. E os estádios se dividiram também de acordo com a tradição das suas torcidas. Nos Fla-Flus, quando se foi para o colégio eleitoral, a torcida do Fluminense gritava pelo candidato da ditadura, Paulo Maluf. A torcida do Flamengo gritava pelo candidato oposicionista, Tancredo Neves. Isso aí. Bom, e qual é a diferença, você estava falando, dos 4 países, né, que aparecem na série? Uruguai, Chile, Argentina e Brasil. Países que são apaixonados pelo futebol e também muito apaixonados pela política. E como é que teve uma diferença entre o uso que a ditadura de cada um desses países fez do futebol? Tem assim algumas diferenças com as características particulares de cada país, mas como você tem por trás dessas ditaduras uma rede em comum, uma operação em comum, você também tem várias características em comum, de estratégia de infiltração e de estratégia de vigilância. Isso você vai verificar em todos os países. De criação de clubes, por exemplo, no Chile, onde não existe futebol para uso político, aquela história de onde a arena vai mal, um clube nacional. No Chile você vai criar futebol, por exemplo, em lugares mais remotos, onde não tinha a menor condição de ter um clube de futebol. Mas a ditadura chilena cria exatamente com essa intenção. Então você vê algumas características em comum em vários desses países, assim. Até porque existia, como pano de fundo, uma operação em comum. E a gente já está terminando, então vai ter que ser uma resposta meio sim ou não, infelizmente, mas isso aí é uma questão ótima até que a gente suscite aqui para todo mundo pensar em casa também. Depois de 50 anos do golpe de 64, o futebol hoje ainda é usado de maneira política? As democracias também usam o futebol, o esporte, como propaganda, como tudo. É claro que nas ditaduras isso se dá de uma forma muito mais venal, mas nas democracias também acontece. A primeira Copa que foi realizada no Brasil foi um ano de eleições também, 1950, né? E houve a instrumentalização do futebol por diferentes políticos, né?
Tanto que alguns reputam a perda do jogo final do Brasil pela galeria de políticos que foi a concentração de visitar a seleção brasileira. Então, não é um privilégio só da ditadura a se aproveitar do futebol, não. Pelo amor de Deus, não culpem o futebol pelos males nacionais. O futebol não tem nada a ver com isso. Ai, gente, mas vocês estão torcendo pelo Brasil esse ano, né? Eu estou torcendo Claro, muito. né? Por mais que ele fosse utilizado, ou que esteja sendo utilizado e tal, a gente conta a sempre história torce. aí, se o Cid Benjamin, por exemplo, que participou da guerrilha, participou depois de dias de tortura intensa numa masmorra do Doicódia, ele sai e comemora o 4º gol do Brasil contra a Itália. Se ele naquele momento faz isso, quem sou eu para não fazer? Porque houve momentos em que as pessoas, né, tentavam resistir, não torcer pela seleção, mas não aguentavam. Né? O futebol, mais que tudo, é paixão. Então tem que separar as coisas. Vejo com muita simpatia os manifestantes que nas ruas vão exigir dinheiro para as necessidades básicas dos cidadãos. E vejo com muita simpatia o time que vai a campo para tentar conquistar, enfim, em casa, mais uma Copa pra gente. E o povo, me parece que separou muito bem isso na última vez. Manifestava contra o desperdício de dinheiro público, o roubo, e dentro do estádio e fora comemorava a vitória da seleção, o drible do Neymar. É importante a gente ter consciência de que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, para usar uma frase, né, que tem tudo a ver com o futebol, não é mesmo? Bom, infelizmente está chegando ao fim aí, 45 do segundo tempo da gente aqui do programa. O Flamengo fez gol nos acréscimos. Então, vamos ver, né, vou pedir aqui para a programação para a gente ter um maisinho aí, para a gente fazer mais uma goleada. Mas enfim, gente, olha, quem quiser interagir com a gente, é a hashtag EBC, aquele joguinho da velha, EBC na Bienal, pode mandar as suas perguntas, como a gente fez hoje aqui, as perguntas de 3 internautas. Amanhã a gente está de volta às 7h30 da noite, e vai assim até o dia 21. O tema amanhã é a internet e as novas possibilidades para a literatura, um tema super atual. A gente vai estar com jornalistas e escritores André Juste, Alexandre Marino. A gente se vê amanhã. É a TV Brasil, na 2ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura, em Brasília.